Sejam muito bem-vindos, meus caros, e obviamente que não vão estranhar o meu ar de felicidade, tendo em conta que no dia de ontem o Rassemblement National ganhou na primeira volta às eleições francesas. A segunda volta será no próximo domingo, que vai ser obviamente acompanhado ao vivo por mim e pelo Miguel Macedo, mas no dia de hoje venho mostrar-vos a azia portuguesa dos comentadores portugueses, mais especificamente de uma, tendo em conta que o segundo nem estava tão aziado e até foi uma análise mais coerente, mas venho mostrar-vos então a azia portuguesa às eleições francesas, tanto de Ana Gomes como um bocadinho, que eu acho que ele engoliu um sapo para dizer o que disse, de Ricardo Costa sobre o que se passou ontem nas eleições francesas e o que se pode vir a passar na próxima semana, no domingo, na segunda volta. Portanto, venho então mostrar-vos este pequeno vídeo e no segundo canal vão ter o discurso de Marine Le Pen e de Jordan Bardella depois do resultado de ontem. Portanto, apareçam, passem por lá, deixem o gosto, aquelas coisas todas, já sabem. E portanto, venho mostrar-vos este vídeo, que eu acho que é importante, até para nos rirmos um bocadinho, porque a doutora Ana Gomes faz uma recomendação para todos os partidos democráticos que possam ter uma comunidade em França de imigrantes. Vamos ouvir. Acho que as forças políticas democráticas de todos os países, e em particular de nós, temos uma comunidade importante em França, as forças democráticas deviam apelar aos seus nacionais, que são muitas vezes binacionais, franceses e, por exemplo, portugueses, explicar que é um erro tremendo votar no Front National, como infelizmente muitos portugueses terão feito. Pensando... Quem seriam essas forças democráticas? Porque é votar contra os seus próprios interesses, é votar contra a França, é votar contra a Europa, é pelo enfraquecimento da Europa, é votar contra a França e é votar contra os próprios interesses desses portugueses ou dessas franceses de origem portuguesa. Porque Bardella, esse jovem de 28 anos que nunca foi à universidade, que é um oportunista, não é? É o próprio filho de imigrantes, neto de imigrantes, tem o pai, de resto, o avô, a viver em Marrocos convertido ao islamismo. Ele não quer saber disso e diz que vai abolir o jus solis. O jus solis é o que dá o direito a quem nasce em França, é francês. E é um direito que obviamente serve muito bem a muitos portugueses e descendentes de portugueses. Meus caros, antes de partirmos para o segundo vídeo, que está aqui no mesmo fecheiro, eu gostava de comentar as declarações da Ana Gomes. Portanto, a doutora Ana Gomes acredita que os partidos democráticos, o que quer que isso signifique, tendo em conta que este partido propôs-se a eleições democráticas, venceu eleições democráticas e não se propõe a uma única medida antidemocrática. Aliás, do ponto de vista económico, vocês podem ver, apesar de alguns dizerem que o programa económico do Rassemblement National é de esquerda, é um bocadinho protecionista sim, mas também há largas diminuições de impostos. E, portanto, basta verem o programa para perceberem que isso é uma estupidez de todo o tamanho. Não há qualquer tentativa de impor uma ditadura em França por parte do Rassemblement National, isso é falso. O próprio Ricardo Costa admitiu que a Marine Le Pen matou o pai politicamente, metaforicamente falando, tendo em conta que o expulsou do partido, a ele e a mais uns quantos que estavam associados à verdadeira extrema-direita, e houve uma viragem ideológica para uma direita, não sei se lhe quiserem chamar tradicional, não quero dizer mainstream, porque efetivamente não é, mas uma direita mais tradicional, acho que é justo chamar-lhe assim. Depois, passando à frente, a doutora Ana Gomes acredita que porque o Jordan Bardella tem pais imigrantes, seja onde for, seja de que nacionalidade for, tem que ser a favor da imigração descontrolada. Na ideia da Ana Gomes, todas as pessoas que tiverem um familiar fora do país têm que ser favoráveis a fronteiras escanqueiradas, a imigração descontrolada e a entrada de pessoas de países que não têm nada a ver connosco culturalmente falando. E, portanto, a doutora Ana Gomes quer legitimar a imigração descontrolada através da ideia de que, bom, se Jordan Bardella tem um pai imigrante ou um avô imigrante ou o que quer que seja, eu acho que é melhor ele concordar com fronteiras abertas e escancaradas e vamos acolher toda a gente até o Bloco Europeu não aguentar mais pedidos de asilo, até os serviços públicos colapsarem, até o mercado imobiliário colapsar e depois, a partir daí, pensamos no que fazemos, não é? Pessoas a dormir debaixo de Santa Apolónia, que também haverá em França, aliás, segundo sei de relatos de pessoas que viajam para lá, amigas minhas, dizem que, efetivamente, há problemas em França do ponto de vista da imigração e, portanto, o Jordan Bardella propõe-se a resolvê-los, ao contrário da Ana Gomes, que é uma radicalíssima de esquerda e é o que ela é e pronto. E, portanto, sobre as últimas declarações da doutora Ana Gomes, a lei que o Jordan Bardella propõe de retirar o direito de todas as pessoas que nascem em França serem franceses parece-me justo. Ora, eu vou-vos dar um exemplo, e eu acho que é importante falar sobre este assunto. Se alguém, por acaso, vier fazer o chamado turismo de saúde
que todos nós sabemos o que é. Aliás, enfrentamos em Portugal um caso de umas gêmeas luso-brasileiras que estão associadas a esse turismo de saúde. E, portanto, se nós tivermos alguém, um imigrante, que traz uma mulher grávida e no espaço de 2 meses de presença em França, essa pessoa que nasceu fica automaticamente com direito à nacionalidade. Quem é que acredita que uma pessoa que acabou de chegar há 2 meses tem um filho em França e porque nasceu em França essa pessoa é francesa? Não faz sentido nenhum, meus caros. Temos que perceber, e no meu entender da coisa, no máximo, no limiar da coisa, ou as pessoas conquistam a nacionalidade através de leis adequadas, não é através de 5 anos de presença sem falar português, no caso estou a falar de Portugal, sem falar português, sem saber a cultura, etc. Através de leis concretas e específicas, eu não sei especificar leis para esse assunto, mas há várias sugestões de vários partidos, podem consultar inclusive no programa do Rassemblement Nacional. No Reino Unido, por exemplo, havia um teste que se fazia para avaliar a vossa capacidade de falar inglês e o vosso conhecimento básico da cultura inglesa. E, portanto, eu não consigo perceber por que raio. Portanto, a Inglaterra não seria no Reino Unido todo, acho eu, mas era em Inglaterra especificamente passava-se. Não sei se no Reino Unido todo se passava, mas pelo menos em Inglaterra passava-se. E, portanto, eu não consigo perceber porque é que a Ana Gomes acha que uma pessoa que chegue ao fim de um mês, muitas delas para fazerem turismo de saúde, têm um filho e são francesas ou são portuguesas ou são italianas. Não são. Eu acho que isto não tem muito a ver com os problemas que Jordan Bardella pode trazer à França, tem mais a ver com as questões ideológicas que a doutora Ana Gomes não aprecia muito. Vamos ouvir o comentário de Ricardo Costa, que devo-vos dizer que me surpreendeu, pelo menos em certa medida. Vamos ouvir. Assistir hoje é verdadeiramente excepcional. Marine Le Pen ou Bardella tem 34% dos votos. Há 2 anos, na primeira volta das eleições, tiveram 18%. Isto é uma quase duplicação. E quando nós dizemos, mas é apenas mais um país. Não. Na Holanda ganhou a extrema-direita as eleições em 2023, o Geert Wilders, agora há poucos meses. Ficou em primeiro lugar, mas ficou com 23%, porque é muito fragmentado. 23%. Ela teve 34%. A Meloni ganhou com 25%. Ou seja, esta votação que aconteceu em França é uma votação, para além de ser importantíssima por ser em França, é importantíssima pela dimensão. É uma votação esmagadora. 34% no sistema francês é muito forte. E por isso é que... E com a maior taxa de participação dos últimos 40 anos. E com uma onda, portanto, houve uma onda a favor da União Nacional e houve uma onda nacional de participação. Portanto, não foi uma coisa, porque os outros se abstiveram, não estavam descontentes, foram para a praia, não interessa. Não, as pessoas foram votar em força. Houve uma participação bem ativa. Conseguir 34% com uma votação desta dimensão é um resultado absolutamente histórico, na minha opinião, bem mais histórico do que muitas outras vitórias de partidos de extrema-direita na Europa. Bom, meus caros, sabe Deus quantos sapos é que Ricardo Costa engoliu vivos para dizer o que disse, mas é factual. É factual. Não podemos só olhar para aquilo que se passou em França do ponto de vista eleitoral específico de uma eleição. Primeiro temos que olhar para a França do ponto de vista daquilo que é a França na Europa e daquilo que é a França na União Europeia. Não é um país qualquer e, portanto, conseguir uma viragem desta dimensão já tinha acontecido nas europeias e há uma réplica das europeias nestas eleições do ponto de vista do crescimento da direita radical em França e que eu acho que é importante. Acho que a vida pode vir a correr muito melhor aos franceses tendo em conta estas eleições. No entanto, Ricardo Costa faz um comentário muito acertado e, aliás, ele não comenta só a grande vitória da direita radical em França, comenta também a derrota da esquerda, na medida em que a esquerda foi completamente arrasada, pelo menos, não digo esquerda, mas pelo menos o centro foi completamente arrasado, porque não passaram de primeiro para terceiro lugar. Portanto, não é uma coisa qualquer. Isto, obviamente que na primeira volta ainda nada está garantido, ainda falta a segunda volta, e em França isto funciona de uma forma diferente de Portugal. Mas é um resultado completamente estrondoso do partido de Marine Le Pen, do Rassemblement Nacional. E, portanto, eu acredito mesmo que, independentemente do candidato que a esquerda consiga fabricar nos próximos dias, entre hoje e amanhã deve haver um candidato decidido, devem haver desistências e vamos saber quem é o candidato que vai enfrentar o Jordan Bardella. E, portanto, eu acho mesmo que a França está à beira de uma viragem histórica, graças a Deus, e que espero sinceramente que estes ventos contagiem o resto da Europa, porque, muito honestamente, precisamos de ordem na casa. E se há coisa que estes partidos prometem, e eu acredito que muitos deles podem tratar, é precisamente a ordem na casa. E nós precisamos de ordem na casa na imigração, precisamos de ordem na casa nas leis de nacionalidade, precisamos de ordem na casa em N de coisas. Eu, muito honestamente, acredito
que a Marine Le Pen, o partido de Marine Le Pen, pode ser a primeira viragem importante e relevante para que aconteça essa limpeza na casa, que efetivamente tem que acontecer, porque acredito que estes partidos vão ter mais coragem política e muito menos medo do politicamente correto do que os políticos do mainstream, não só em Portugal, mas em tantos outros sítios. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Foi giro ver a azia dos comentadores portugueses, porque não foi só um nem dois. Vocês vão ver artigos da vitória da extrema-direita e do medo do nazismo, etc. Quer dizer, são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E, portanto, estejam atentos que ainda nos podemos rir muito mais do que se passou até agora. Da minha parte é isto. Passem pelo segundo canal. Vão ter no segundo canal tanto o discurso da Marine Le Pen como do futuro primeiro-ministro, se Deus quiser, Jordan Bardella, e vão ter também algumas reações daquela esquerdalha mais radical que dizem para vocês terem medo da extrema-direita, mas quando eles perdem a casa toda. Vão ver, que eu acho que vale a pena. Da minha parte é isto. Peço-vos só, entretanto, meus caros, que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. Subscrevam o canal, estamos quase a chegar aos 17 mil subscritores, muito obrigado. Passem então também no segundo canal, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.